Olá, gente, professor Claudinei aqui mais uma vez no canal Matemática Extra Classe. Hoje eu vou trazer distância entre ponto e reta. Quando eu falar distância entre ponto e reta, seria a menor distância entre um ponto e uma reta no plano cartesiano, tá certo? Dados um ponto P de coordenadas x0 e y0 e uma reta R de equação geral ax mais by mais c igual a zero no plano cartesiano, temos a distância entre P e R sendo dada por, olha a formulazinha, distância entre o ponto P e a reta R seria igual a razão entre módulo D, olha só o que tem aqui dentro desse módulo, A vezes x0 mais b, y0 mais c. Já sabe, A, B e C são esses coeficientes, melhor dizendo, da reta, lógico que ela tem que estar na sua forma geral. Então, A, B e C você vai tirar daqui, tá certo? Da reta. x0 que está multiplicando A e o y0 que está multiplicando B são as coordenadas do ponto, tá certo? No caso, o ponto em questão. E aqui embaixo temos a raiz quadrada da soma dos quadrados de A e B. Já sabemos que esses A e B aqui são os mesmos daqui de cima, que são os mesmos que vão estar aqui na reta. Belezinha? Então, se eu tiver as coordenadas do ponto e a equação geral da reta, é só jogar aqui na fórmula que a gente vai ter a menor distância entre esse ponto e essa reta, tá bom? Então, vamos aqui para a questão. Determine a menor distância entre o ponto menos 2 e 3 e a reta 2x menos 4y mais 1 igual a zero. Óbvio, a palavra menor, ela nem sempre vai aparecer na questão. Vai geralmente aparecer, determine a distância entre o ponto e a reta. Mas eu coloquei a menor aqui porque é uma questão minha particular, porque se eu quero determinar a distância entre um ponto e uma reta, sabendo que uma reta ela é formada por infinitos pontos, eu poderia ter infinitas distâncias diferentes. Mas como eu quero determinar a menor distância, aí sim é que eu poderia aplicar aquela formulazinha lá que a gente viu, tá certo? Essa daqui. Essa fórmula, ela serve apenas para a menor distância entre um ponto e uma reta. Então, convencionalmente, quando você vê determine a distância, ela significa que é a menor. Então, vamos para a prática, então. Olha só a fórmula. A distância vai ser igual a razão entre, olha o que tem aqui dentro do módulo, 2 vezes menos 2, menos 4 vezes 3, mais 1. Então, vamos traduzir aqui. Esse 2... esse menos 4 e esse 1 estão aqui, ó. 2, menos 4 e 1. É o A, o B e o C. Menos 2, que está multiplicando 2, e o 3, que está multiplicando menos 4, menos 2 e 3, seria o x0 e o y0 do ponto, que está aqui eles, ó. x0 e y0, menos 2 e 3. Sobre raiz quadrada de mais os quadrados de A e B. Já sabemos que A e B são, olha só, 2 e menos 4. 2 menos 4, beleza? Vamos agora calcular as multiplicações e as potências. Olha aqui, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. E repete o mais 1, ok? Embaixo, 2 ao quadrado vai dar 4. E menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo. A gente já sabe que menos elevado ao quadrado será sempre positivo, tá bom? Vamos fazer as somas, olha só. Aqui em cima eu tenho menos 4 com menos 12 vai dar menos 16. Menos 16 mais 1 vai dar menos 15. Isso está em módulo, ok? Grave isso aí. Aqui embaixo é a raiz quadrada de 4 mais 16. 4 mais 16, ó, 20. Então eu tenho aqui raiz de 20. O módulo de menos 15, quem seria? 15. O que seria módulo? Essas duas barrinhas indicam o valor absoluto de um número. No caso, é somente tirar o sinal que ele tiver. No caso, ele é menos, tira esse sinal, ele fica positivo. Então, o módulo de menos 15 seria 15. Gente, como a raiz quadrada de 20 ela não é exata, eu resolvi repetir. Por que eu resolvi repetir? Por quê? Porque um resultado fracionário na matemática, convencionalmente, não é permitido. Ou seja, traduzindo, não é
aceitável um resultado fracionário que tenha raiz quadrada embaixo. Aliás, eu falei raiz quadrada, mas seja qualquer raiz, tá? Qualquer de índice aí. Raiz de qualquer índice não pode ficar aqui embaixo. Então, esse resultado, pessoal, está correto, já seria a distância. Porém, não posso ter raiz embaixo. Aí o que é que eu faço? Eu vou usar um método aqui usado para fazer sumir, desaparecer essa raiz de baixo aqui, que é um método chamado racionalização de denominadores, que a gente estuda lá no ensino fundamental. O que é que você faz? Você vai pegar a sua fração e vai multiplicar o numerador e o denominador pela própria raiz que aparecer aqui embaixo. Como aqui é raiz de 20, então você multiplica por raiz de 20 em cima, raiz de 20 embaixo, tá certo? A necessidade de multiplicar em cima e embaixo é para que você não modifique, altere o valor absoluto dessa fração. Então vamos fazer a multiplicação. 15 vezes a raiz de 15 vezes a raiz de 20. Fica como, ó, 15 raiz de 20. Quer dizer, um número que está fora com um número que está dentro de uma raiz, você não pode multiplicá-los. Então você só faz juntar os dois. 15 raiz de 20. Agora, quando você multiplica duas raízes de mesmos índices, né? Você vai multiplicar os números de dentro. Então, você faz, ó, 20 vezes 20 dá 400. Então, você fica com a raiz de 400. E a raiz quadrada de 400 é o próprio 20. Então, perceba, raiz de 20 vezes raiz de 20 deu 20. Se fosse raiz de 6 vezes raiz de 6, daria 6. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então fica fácil racionalizar os denominadores sabendo dessa ideia, né? Pois bem, esse resultado aqui está legal, está bem melhor do que esse. Você percebe que a raiz realmente não está mais embaixo, ela foi para cima. Resultado com raiz em cima pode, não pode estar embaixo. Beleza. Mas olha só os números que estão fora do radical. Olha só. Aqui fora eu tenho um 15 e aqui embaixo eu tenho um 20. Repara, 15 e 20 são números que ambos dá para dividir por 5. Né? São múltiplos de 5. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa fraçãozinha que está aqui, 15 sobre 20, e vai simplificar por 5. Certo? Olha, é obrigado a simplificar, professor? Rapaz, olha, em questão, quando você está trabalhando questões em que as respostas são de caráter alternativo, ou assim, de múltiplas escolhas alternativas, né? Você provavelmente só vai encontrar a resposta lá simplificada. Então você sinta-se obrigado a simplificar sempre que puder, tá certo? Então a gente vai ter que simplificar aqui sim. Então quando eu faço 15 por 5 dá 3 e 20 por 5 dá 4. Então eu vou ficar com 3 raiz de 20 sobre 4. Agora lembrando, você nunca pode simplificar um número que está dentro com o que está fora. Não pode. Só o que está fora com o que está fora. Beleza? Muito bem. 3 raiz de 20 sobre 4 é um resultado que está quase terminado. Poderia estar terminado, professor? Poderia. Olha, 3 e 4 é uma fração que não dá mais para simplificar. Mas olha a raiz de 20, que eu não mexi nela aqui porque eu quis mexer no final. O 20 não é um número que vai ter raiz quadrada exata, vai ser 4, alguma coisa. E eu não quis fazer 4, alguma coisa, porque para trabalhar com o número quebrado fica mais difícil. Mas olha só, o 20 é um número que eu posso decompor. Na verdade, o 20 nada mais é que, olha só, 4 vezes 5. Não é isso? O 20 ele é 4 vezes 5. E, gente, 4 é um número que tem raiz quadrada exata. Qual é a raiz quadrada exata do 4? 2. Então vai sair um 2 daqui desse radical e vem para cá multiplicando esse número que já está aqui fora. Aí você diz assim, ah, professor, então eu poderia dizer que o 20 é a multiplicação de 2 por 10. Beleza, muito bem, gente. O 20, ele é um 2 vezes 10. Porém, nem o 2, nem o 10 tem raiz quadrada exata, então você não poderia mexer se aqui fosse um 2 e aqui fosse um 10. Mas como é 4 e 5, dá mexer pelo menos nesse. Raiz de 4 seria 2, então esse 2 cai fora. Vamos lá, está aqui ele. Ele aparece agora multiplicando esse número que já estava aqui. E você multiplica. 3 vezes 2 dá 6. Então eu vou ficar com 6
raiz de 5 sobre 4. Terminou, professor? Rapaz, por incrível que pareça, não. Porque agora, esses dois números que estão aqui fora, 6 e 4, ambos dá para simplificar por 2. Não é isso? Então vamos lá. Simplificando por 2, 6 por 2 vai dar 3, 4 por 2 vai dar 2. Então vou ficar com 3 raiz de 5 sobre 2. Olha só. Fração aqui que está fora não dá mais para simplificar. E o radical aqui, raiz de 5, não dá mais para fazer nada. A raiz de 5 não é exata, vai ficar assim mesmo. 3 raiz de 5 sobre 2 seria a distância entre esse ponto e essa retinha aqui. Tá certo? Então, primeiro exemplo terminado. Vamos para o segundo exemplo. Considerando que a distância entre o ponto P, de coordenadas K e 4, e a reta R de equação 6x mais 8y menos 80 igual a 0, é igual a 6 unidades. Calcule o valor da coordenada K. Gente, repara numa coisa. A distância nessa questão já foi dada. A distância é igual a 6. Então, eu já sei o valor da distância. Olha só, eu tenho a equação da retazinha completa. 6x mais 8y menos 80 igual a 0. O A é 6, o B é 8 e o C é menos 80. Porém, o ponto está me faltando essa coordenada aqui, que é o x0. Certo? É a abscissa desse ponto que está faltando. Justamente essa abscissa está aqui sendo representada pela letrinha K. E é justamente esse K aqui que eu quero descobrir o valor dele. Tá certo? Então, é uma questão em que eu não quero saber o valor da distância, porque o valor da distância eu já sei, tá aqui. O que eu quero achar é o x0 desse ponto que está sendo representado pela letra K. Então, vamos lá. A fórmula distância seria igual a razão entre o módulo de, vamos lá, quem são os A, B e C nessa questão da equação aqui geral da reta? 6 é o A, 8 é o B, menos 80 é o C. Então tá aqui, ó, 6, 8, menos 80. O A, o B e o C. Quem são o X e o Y do ponto? O X0 seria o K e o Y0 seria o 4. K e 4. Olha aqui, ó. K e 4. É só comparar com a fórmula lá, como eu dei para vocês. Sobre raiz quadrada de soma dos quadrados de A e B. Quem são A e B? O A é 6 e o B é 8. Muito bem. E a questão diz o seguinte, que essa distância é igual a 6. Então, eu já estou dizendo que o D é igual a 6. Então, eu já coloquei no lugar do D um 6 aqui, que agora esse D eu já posso desconsiderar, porque eu já sei que o valor dele é 6. Então, eu vou ficar aqui com igual a 6. Tudo bem? Vou ficar com isso assim, ó. Vamos lá. Em cima, eu vou ficar com 6 vezes K, que dá o próprio 6K. 8 vezes 4 dá 32. Repete o menos 80. Então, está dentro do módulo. Embaixo, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Belezinha? Igual a 6. Igual a 6. Tenho que segurar ele aqui, beleza? Olha como é que fica. Em cima, o 6K que eu tenho que repetir. Não dá para somar esses números aqui todos. Por quê? Porque aqui tem letra, esses dois não tem. Então, esse aqui não dá para somar com a galera. Repito, 6K ficou aqui. Aqui eu fiquei com 32 menos 80. Aqui sim, são números, dá para somar. 32 menos 80 dá menos 48. Repete, sinal do maior, beleza? Embaixo eu fiquei com a raiz quadrada de 36 mais 64, que vai dar 100. Raiz quadrada de 100. Opa, raiz quadrada de 100 é exata. Então vamos extrair. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Está aqui ela. Agora reparem numa coisa. O 10 está aqui embaixo dividindo o que está aqui, né? Se você tem uma equação e num lado tem um rapaz dividindo, quando eu passo ele para o outro lado, ele passa multiplicando, né? Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Então, se o 10 vai multiplicar o 6, vai ficar então quem? 60. Então, eu fiquei, gente, com a equação modular. Módulo de 6K menos 48 igual a 60. Para quem estudou equação modular, essa equaçãozinha modular aqui vai virar duas. Vai virar essas duas aqui.
Quem é que está aqui dentro? 6K menos 48 é o que está dentro do módulo. 6K menos 48 pode ser menos 60 ou 6K menos 48 pode ser o próprio 60. Por que, professor, uma equação virou duas? Porque é modular e eu explico rapidinho para vocês. Olha só. Digamos que eu tenha módulo de x igual a 60. E eu pergunto, quem é o x aqui? Ó, o x pode ser menos 60 e o x pode ser o 60 também. Por quê, professor? Porque qual é o papel do módulo? O módulo, ele elimina o sinal de quem está aqui dentro. Então, por exemplo, se eu tiver menos 60 e jogo ele dentro do módulo, tiro o menos, que fica com 60 positivo. Beleza? E se eu colocar um positivo aqui dentro do módulo? Se ele já não tem sinal, continua 60. Ou seja, quando for menos ou mais, dentro do módulo, ele vai ter o mesmo resultado. Então, por isso é que eu tenho que trabalhar nas duas possibilidades. Do que? Desse rapazinho que está aqui dentro ser negativo e a possibilidade desse rapazinho que está aqui dentro ser positivo. Então, por isso que eu tenho que pegar uma equação modular e transformar ela em duas. Então, vai ficar assim mesmo, tá? 6K menos 48 será igual a menos 60, né? Que é o valor que está aqui, menos 60. E 6K menos 48 vai ser igual ao próprio 60. Então, esse valor aqui fica negativo para uma equação, fica positivo para outra. Beleza? Então, eu vou resolver as duas equações aqui simultaneamente. Esse menos 48 vai passar para lá mais. E aqui também, esse menos 48 vai passar para o outro lado mais. Fica assim, ó. Aqui, 6K é igual a menos 60, né? Menos 60. Repete aqui, ó. Menos 48 passou para lá mais. Ficou menos 60 mais 48. Do lado de cá, na outra equação, estava 6K menos 48 igual ao 60. O 60 repetia aqui, né? 6K ficou lá do lado de lá, beleza. E o menos 48 passou para o lado de lá mais. Viraram duas equações de primeiro grau, né? Gente, menos 60 mais 48 fica menos 12. Então, fiquei com 6K igual a menos 12. Na outra equação, 60 mais 48 vai dar 108. Então, fiquei com 6K igual a 108. Agora, o 6 que está multiplicando o K tem que passar dividindo. Aqui também, se está multiplicando, passa dividindo. Vamos lá? Esse K aqui vai ser menos 12 dividido pelo 6, tá certo? Aqui, o K será igual a 108 dividido pelo 6 também. Então, dá para dividir aqui. Dá para dividir. Quanto é que vai ficar essa divisão? Ó, menos 12 dividido por 6 dá menos 2. E 108 dividido por 6 vai dar 18. Então, gente, esse K que está aqui, tá certo? Que é o x0 desse ponto, ele pode ser dois valores. Ele pode ser o menos 2 ou pode ser o 18. Qualquer um dos dois, se você jogar aqui dentro e for calcular a distância do ponto P a essa reta, a distância vai ser a mesma, vai ser igual a 6. Então, o K pode, nesse caso, ele pode ter esses dois valores como resposta. Então, resposta do problema, o valor de K deve ser igual a menos 2 ou 18, tá certo? Então, tá aí dois probleminhas envolvendo distância entre ponto e reta, tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é só isso aí. Até a próxima aula, até a próxima videoaula aqui no canal Matemática Extra Classe. Quem quiser quiser dar esse favorzinho, curtir esse vídeo, dar um like aí, dizer que gostou, tá? Fazer um comentário, compartilhar com a galera aí, tá certo? Que eu agradeço de coração para vocês. Então, até a próxima aula. Beijo do professor Claudinei e fui!